Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site saudecomocaminho.com.br, espaços aqui na internet para você encontrar dicas de autoconhecimento e aprender como se tratar, como se cuidar de maneira natural. Gente, vocês acham que as emoções são boas conselheiras? Você acha que deve deixar as emoções e os sentimentos guiarem a sua vida? Olha, eu já falei em muitos outros momentos, se você tem interesse em entender mais como funcionam as suas emoções, como funciona seu corpo emocional, que é uma coisa que eu estudo faz tempo. Dê uma olhada em outros vídeos que eu falo sobre a raiva, falo sobre o funcionamento, como é a diferença entre emoções e sentimentos. Procura aí no canal que você vai encontrar. Falo muitas vezes sobre relacionamentos e como é que as emoções estão aí interferindo, aliás, às vezes até determinando o início ou o fim de um relacionamento. As emoções são boas companheiras, são boas conselheiras ou não? Olha, na minha perspectiva, as emoções, elas podem ser ou não boas conselheiras. A gente tem, tudo pode ser, dependendo da situação, do contexto. A gente vive no mundo da dualidade. A gente quer sempre um caminho fixo, um caminho que seja sim ou não, branco ou preto. Mas não é assim. A vida não é esse branco ou preto, não é radical. A vida não é radical. A vida ela é flexível. A vida é circunstancial. E a gente, à medida que a gente amadurece, não que a gente envelhece, porque a gente pode também envelhecer de uma maneira rígida, de uma maneira fixada, de uma maneira obstinada. A gente precisa amadurecer para compreender as sutilezas da vida e fluir com essas sutilezas. Então, em alguns momentos, as emoções podem ser boas conselheiras, em outros, elas podem ser péssimas. Elas podem lhe levar a ter uma reação diante de uma situação que, se você agir de maneira intempestiva, impensada, de uma maneira às vezes até bruta, você pode gerar um prejuízo que você talvez nunca mais recupere. Você pode terminar uma relação de amizade devido à sua impulsividade. Muitas vezes eu já fui impulsiva. Eu estou falando do que eu sei. Eu era uma pessoa muito, gente, mas muito impulsiva, que reagia aos acontecimentos ao invés de agir. Só a maturidade pode transformar isso. Primeiro você tem que aceitar, aliás, você tem que reconhecer que é uma pessoa impulsiva. E eu vou dizer mais ou menos o que é uma pessoa impulsiva. É uma pessoa que reage de acordo com o que ela sente instantaneamente. Então, se eu sinto raiva, imediatamente eu quero quebrar uma coisa, eu quero dar um grito, eu quero, sei lá, eu sinto aquele turbilhão que me leva a uma reação, geralmente agressiva, se eu sentir raiva. Então, a pessoa impulsiva, eu já disse muita coisa que eu não deveria ter dito. Por quê? Porque eu deixava que as minhas emoções fossem conselheiras em momentos que não deveria, né? Às vezes a coisa acontece. Hoje, quando uma coisa acontece, geralmente eu paro. A não ser que seja uma questão de vida ou morte. Então você está adiante, ontem eu ia subindo aqui a estrada e ia passando um escorpião com as suas anteninhas já assim, ó, acesas para dar o bote. Eu ia passando, voltei, deixei o escorpião passar. Eu não fui matá-lo, eu não fui para cima. De repente eu errava, eu matava e ao invés de matar, ele podia me picar. Então, e outra coisa, para que matar um animal que está no seu habitat natural? Então a gente precisa ter cuidado. Se é você que está ali passando e ele está passando também, deixe o animal passar e depois você passa. Então, as emoções podem salvar a sua vida em alguns momentos drásticos. Então, você vai passando numa rua e vem um carro desgovernado em sua direção. Você dá um salto para trás e se livra
atropelamento. Então, nesse momento, o medo, que é uma emoção básica, fez com que você tivesse uma ação, uma reação rápida diante do perigo e salvou sua vida. Então, nesse momento, a emoção foi uma ótima conselheira e foi até automática. Nem deu tempo para você pensar. Agora, quando você está diante de um aborrecimento relacionado ao comportamento de uma outra pessoa e você reage imediatamente com raiva, ou dá um grito, ou dá uma bronca, às vezes é um filho, às vezes é uma amiga, às vezes é um companheiro ou a companheira, sem antes olhar o que está acontecendo, por que que aquela pessoa teve aquele comportamento, né? Aí você pode estar sendo guiado de maneira equivocada pelas suas emoções. Você pode ter desenvolvido uma compulsão, como eu tinha, a reação, para se defender. Isso acontece com as pessoas que sofreram traumas na infância, que foram de alguma forma abusadas ou foram postas em situações de perigo. A criança desenvolve uma reatividade, uma reação rápida para sobreviver. Mas quando a gente fica adulto e as circunstâncias mudam, é preciso que a gente mude também, né? É preciso que a gente veja que a gente tem esse dispositivo de reação, esse dispositivo reativo, e se esse dispositivo ainda é necessário hoje. Porque o danado é que a gente acaba criando dispositivos, criando mecanismos de defesa. E eu sei bem, porque eu criei muitos na minha infância e arrastei eles, né? Trouxe eles para a vida adulta. E aí você acaba se isolando da vida. Você acaba perdendo a oportunidade de encontrar pessoas, até de realizar seus próprios sonhos, meus sonhos, porque você está presa ali e você não sabe. Você não tem culpa porque você não sabe. Você tem responsabilidade, mas não culpa, que é uma diferença muito grande. Eu sempre digo isso, tenham cuidado com esse sentimento de culpa. A culpa lhe bota para baixo. A culpa é como se você tivesse feito de propósito. A responsabilidade é que, mesmo não sendo de propósito, você fez. E ao fazer, você vai colher, você vai ter as consequências do seu ato. Então é muito importante a gente estar a cada momento consciente do que a gente quer que seja nosso guia. São as emoções, nesse momento atual, é a minha emoção de medo, de raiva, de tristeza ou de alegria que deve fazer, me guiar quando eu estou aqui fazendo o vídeo, quando eu me disponho nesse propósito de estar aqui todos os dias na companhia de vocês, refletindo sobre a vida. Porque essa foi uma escolha minha. Foi eu que decidi começar esse canal e diariamente nutri-lo. Nos nutrir a vocês e nutrir a mim com essa parada reflexiva. Não é a primeira coisa do dia que eu faço. Eu antes já meditei. Eu antes já fiz as minhas práticas de centramento, já pedi orientação aos meus guias, já pedi orientação a Deus, que eu pudesse falar algo aqui, refletir sobre algo que nos ajudasse. Então tenho aí uma ajuda divina na minha fala diariamente. E eu preciso honrar essas companhias que estão aqui comigo. Porque nós estamos sempre bem acompanhados. Se você parar diante de cada coisa, não a reagir, levado instintivamente pelo que você sente, você vai observar coisas que você jamais observaria. Porque você vai parar para escutar outras indicações que estão aí dentro de você e estão fora de você lhe inspirando. Indicações da natureza, dos seus anjos, né? Da força divina que habita dentro da gente. Então, à medida que a gente sai desse movimento intempestivo e impetuoso, a gente vai abrindo espaço para um comportamento manso. Ontem eu estava escutando uma palestra no centro espírita que eu fui, eu achei maravilhoso as qualidades que a gente precisa ter para encontrar o reino de Deus dentro da gente. Quais são, gente, essas qualidades? A mansidão é uma delas. É deixar esse mecanismo agressivo se apaziguar. Não é retirar de você, porque em alguns momentos você vai realmente precisar se defender. Mas é não estar com a lança na mão o tempo todo, né? Saber relaxar,
saber se desarmar, saber se entregar à vida no momento que a vida permite, que a vida convida essa entrega. E, quando necessário, se colocar em posição de defesa e ir para, ou mesmo de ataque, e ir para o que você precisa ir fazer, resolver. Né? Mas sem ser um comportamento instantâneo, um comportamento automático. Né? Porque muitas vezes a gente tem esse comportamento de defesa, como eu já falei, automático. A humildade é outra qualidade que é necessária para a gente encontrar Deus. Como eu vou escutar a sabedoria de Deus, a natureza, dos animais, que está aí acessível a quem quiser o tempo inteiro, se eu não tiver ouvidos, se eu estiver achando que eu sei tudo? Né? Então, a mansidão, a humildade, o senso de justiça, não querer para vocês, né, o que eu não quero para mim, querer igual, querer o bem que eu quero para mim, querer para vocês. Esse é um processo de quem está querendo, que está caminhando para esse encontro com Deus, porque Deus oferece tudo isso. Deus já colocou a sementinha da humildade, da justiça, da mansidão, do amor aqui. Nós é que muitas vezes, devido ao nosso eu inferior, né, nossos desejos, nosso, como você queira chamar, o nosso ego, né, aquela parte nossa que está aqui na Terra, que tem mecanismos automáticos, né, de proteção da vida, de sobrevivência, e que às vezes extrapolam, geram mecanismos egoístas de acumulação, de ganância. Então, a gente tem que ter cuidado porque eles estão aí também. Então, onde você quer botar mais peso? Onde você quer botar sua força? No que você quer empregar a sua energia? Em desenvolver valores humanos, né, que são valores divinos, ou reforçar esses valores instintivos que estão aqui e que são passageiros. Quando a gente deixar esse corpo, quando a gente não precisar desse corpo, muitos desses instintos ficam com eles. Então, porque vai ter, cada corpo nosso, vai ter seus mecanismos que garantem a sobrevivência do corpo. Então, a gente tem que diferenciar o que é um mecanismo de defesa do que é realmente um guia. De quem a gente deve deixar nos guiar, que é a nossa centelha divina. Então, no dia de hoje, comece a olhar se você está deixando as suas emoções lhe guiarem, né? Serem suas conselheiras nos momentos certos, ou se é todo momento. Porque aí você precisa fazer a seleção de quando e como. É a hora de deixar emoções e sentimentos estarem na frente e quando é a hora de buscar o centramento, deixar a voz divina falar, ou mesmo a razão, escutar a sua razão dizendo para você o que é bom, o que é melhor a cada momento, o que é certo e o que é errado para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Olha, aqui é uma às vezes eu olho de lado porque é galinha correndo para um lado, gato correndo para o outro. É muito gostoso, é muito divertido viver com a natureza, junto da natureza, porque você vai vendo que eles têm uma leveza do viver. Eles brincam, eles curtem estar vivos, que a gente possa aprender isso. Que a gente possa aprender com os animais a celebrar a vida, né? Brincando, se alimentando, se defendendo, que a gente possa saber o que fazer a cada momento, fluindo com a vida, deixando que a vida nos mostre, escutando o amor e sentindo o amor que a vida tem para gente e oferecendo o amor, nosso amor para a vida. É isso, gente, muito obrigada. Hoje é domingo, nós temos o nosso encontro às 20 horas em tempo real. Quem quiser participar, sinta-se convidada ou convidado. Tem pessoas que já me pediram o link, né? Só é colocar nos comentários, eu quero o link. Aí eu boto meu zap, você manda o seu zap para eu incluir você no zap, onde eu coloco o link do canal, o link do encontro, ok? Então peça nos comentários que a gente se resolve. Se ainda você não se inscreveu no canal, aqui embaixo é bem fácil você se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações quando a gente coloca os vídeos, nossos vídeos diários. Dê seu like, faça seu comentário,
Sinta-se aqui numa casa que você se sinta acolhido e aprenda a cada dia estar mais com você, ser você e encontrar o sentido de viver com alegria, paz e amor. Que assim seja. Até mais tarde ou até amanhã.